Precioso no reino de Deus, Satanás ataca. Sabemos que tudo que é caro no reino de Deus é atacado pelo diabo. Se você observar as coisas que Satanás ataca, você vai conhecer quais são as coisas mais valiosas no reino de Deus. Vê as coisas que Satanás falsifica e você também vai conhecer quais são as coisas valiosas no reino de Deus. Sabemos que há muitos dons falsos do Espírito Santo. Isso significa que os dons originais do Espírito Santo devem ser muito valiosos. E nos últimos 50 a 100 anos, tem havido um ataque massivo de Satanás aos casamentos no cristianismo. Cerca de 100 anos atrás, mais ou menos 100 anos atrás, quase não se ouvia falar de divórcio na cristandade. Mas agora se tornou algo tão comum que é aceito. E até mesmo pessoas que estão no ministério cristão são divorciadas. Os padrões da palavra de Deus foram jogados fora. E a Bíblia diz que se um homem não pode criar os seus próprios filhos, como é que vai poder criar e cuidar da igreja de Deus? Desse modo que até esse padrão é jogado fora. Então, parece que os cristãos rejeitaram gradualmente a palavra de Deus. E é por isso que tem havido um declínio nos padrões do cristianismo em todas as igrejas. E se você quiser conhecer o propósito de Deus para esse tempo específico que a gente vive, é para restaurar os padrões que foram perdidos no cristianismo. Os padrões de piedade em nossa vida pessoal, o padrão de relacionamento entre marido e mulher em nossa vida familiar, e os padrões que precisamos estabelecer em nossos lares para criar os nossos filhos. Só então que construímos uma igreja como Deus deseja que seja construída. E podemos dizer que a igreja é como construir um prédio de 3 andares. A fundação, ela é a mais importante de qualquer edifício. E o fundamento para a construção da igreja, gente, é o amor perfeito que Deus tem por nós. O amor incondicional de Deus. Se não estivermos arraigados e alicerçados nesse amor, nunca seremos capazes de fazer a obra de Deus. Nunca seremos capazes de viver uma vida santa se não estivermos arraigados e alicerçados no amor de Deus por nós. Eu encontro muitos cristãos vivendo sob condenação, desânimo e depressão. E sempre a razão é que eles não têm certeza de que Deus os ama. E eu vou contar uma coisa a vocês. Se você não tem certeza absoluta do amor incondicional de Deus por você, bem, aí você vai achar muito difícil amar a sua esposa. Vai ser difícil amar outras pessoas. E se você tem dificuldade em amar a sua esposa, é como se você tivesse uma rachadura no 2º andar. O motivo é algum problema na fundação. Um bom engenheiro olha para a rachadura na parede e diz:
Ei, tem algo errado com a fundação. As 3 histórias são assim. Nesse fundamento de amor perfeito de Deus por nós, a primeira história é a nossa caminhada pessoal de santidade com Deus. Você não pode construir nada. E aí no topo disso, em cima disso, você vai construir a segunda história. Se você é casado, a sua vida familiar, a sua vida doméstica, né? E acima disso, você constrói a igreja, o terceiro andar. Agora, existem alguns casos, como o de São Paulo, que somos chamados para uma vida de solteiro, mas eles são raros. Pelo menos 98% dos cristãos são chamados para a vida conjugal. Pode haver 2% ali que são chamados, talvez, para a vida de solteiro, né? Mas para a maioria de nós, a segunda história, o segundo andar é a vida familiar. E é claro que você não pode construir um terceiro andar se você não tiver construído o segundo. E você não consegue construir o segundo andar se você não tiver construído o primeiro. E você não consegue construir o primeiro andar a menos que tenha a base. Há tantas pessoas hoje, cristãos, que não têm alicerce. Não tem primeiro andar, não tem segundo andar, e estão tentando construir um terceiro andar, que é a igreja. Bem, não me admira que tudo desmorone. É claro que vai colapsar. Se você não tiver uma fundação e 2 andares embaixo. Eu achei muito fácil amar as pessoas quando eu entendi que Deus me amava. Quando as pessoas me dizem que acham difícil perdoar alguém, eu disse, pense no quanto Deus te perdoou. E muitos maridos acham difícil perdoar as esposas. Por quê? Eles se esqueceram no quanto Deus os perdoou. Ou nunca nem pensaram o quanto que Deus os perdoou. E podemos cantar uma graça incrível. Como é bom o som. Como é bom o som de Deus salvando alguém como eu. Desgraçado como eu. Mas no seu relacionamento, você pode se esquecer que você é um desgraçado que foi salvo por Deus. A gente esquece que a gente foi infeliz. Então é muitas vezes difícil. E eu várias vezes já fiz essa pergunta às pessoas. Quando marido e mulher têm uma tensão, ou dificuldade, ou algo acontece entre eles, quem entre os dois deve dar o primeiro passo para se reconciliar? O que vocês acham, gente? Qual é a resposta? Bem, é bem fácil encontrar a resposta. Quando Deus e o homem tiveram um problema, uma ruptura no relacionamento, quem deu o primeiro passo para restaurar as coisas nesse relacionamento? Hã? Foi o homem ou foi Deus? Foi Deus. Por quê? Porque ele era mais espiritual. Então, quem é que deve dar o primeiro passo para restaurar o relacionamento? É aquele que é mais espiritual. Aquele que deveria ser chefe, o cabeça. Não chefe, o cabeça, perdão. O primeiro passo para restaurar o relacionamento conosco, você tem que dar um passo à frente. Dê o primeiro passo como cabeça da casa, para restaurar o relacionamento com a sua esposa. Mas se você firmar na sua dignidade de ser eu sou cabeça, e não posso me abaixar para perguntar e restaurar o relacionamento, ela que tem que vir e pedir perdão? Então você não está se comportando como Deus, você está se comportando como um ditador humano, orgulhoso. E então você tem que ter cuidado com isso. E tem muitos maridos cristãos que têm uma compreensão errada do que significa ser o cabeça do lar.
A Bíblia diz que o marido é o cabeça da esposa. De Bijbel zegt dat de man het hoofd is van de vrouw. Isso significa que ele deve ser o líder. Dat betekent dat hij de leiding moet hebben. Mas também significa que ele deve ser muito sensível às necessidades da esposa. Gevoelig zijn voor de noden van zijn vrouw. Então me deixe falar sobre essas duas coisas. Primeiro eu vou falar sobre ser sensível às necessidades da esposa e depois eu vou falar sobre liderança. Eerst hebben we over de noden, de gevoeligheden van de vrouw en daarna over jouw. Veja, o que eu quero dizer, quando fala da cabeça, está falando do cérebro que controla o corpo. A Bíblia diz muito claramente que o marido é o cabeça da esposa. Assim como Cristo é o cabeça da igreja. E quando conhecemos aquela passagem muito conhecida em Éfesos, Éfesos capítulo 5, aqui antes de tudo há uma exortação à esposa, aqui em Éfesos 5. Então, a gente vê que muitas vezes os maridos cometem erros aqui. Muitas vezes. Como eu venho enfatizando aí nesses dias, vamos ler a Bíblia devagar. E quando você lê a Bíblia devagar, você descobre certas coisas que nunca viu nos últimos 25 anos. Eu adoro mostrar as coisas da Bíblia que as pessoas nunca viram em toda a vida. E hoje eu vou mostrar algo aqui em Efésios 5 que muitos de vocês nunca viram em toda a vida. No Efésios 5, 22 a 33, onde diz que ao marido que você é o cabeça da esposa, ele diz isso, né? Com todas as letras. Então, ouça a minha pergunta. Onde diz ao marido que ele é o cabeça da esposa? Por favor, leia com atenção. E veja se está escrito em algum lugar. Eu não encontro em lugar nenhum. Nenhum lugar. Então, de onde os maridos tiraram essa ideia? Você diz, está escrito no versículo 23. Não. Isso foi escrito para esposas. Então, por favor, seja cuidadoso. O versículo 22 diz, esposas sejam sujeitas a seus maridos, porque o marido é o cabeça da esposa. Deixa eu fazer uma pergunta. Você lê cartas escritas para esposas? Para outra pessoa? Você abre uma carta que é destinada a uma outra pessoa? Eu espero que não. Se você é cristão, não lê as cartas das outras pessoas. Se Deus escreve algo para sua esposa, você não deve abrir. Então, marido sincero, quando lê Efésios 5, 22 a 24, Deus está escrevendo para mim. Será que eu tenho que seguir ali lendo? Isso é para mim? Você já leu a Bíblia assim? É isso que eu digo. Quando você lê a Bíblia lentamente, você começa a perceber coisas que nem sabia que existiam. Na verdade, a maioria dos maridos no mundo prefere meditar no versículo 23 do que em todas as outras coisas que estão escritas para eles. Então, é como se eles estivessem ali de fato lendo uma carta que Deus escreveu para uma outra pessoa. Olha, gente, eu estou casado há 41 anos e eu estou muito feliz no meu casamento, há 41 anos. Eu tenho 4 filhos que seguem o Senhor. Todos eles se casaram com garotas sinceras que também querem seguir Jesus. E todos procuram servir o Senhor e construir igrejas locais. Mas eu nunca fui até minha esposa e disse a ela, eu sou o chefe da casa, é melhor você me ouvir.
Isso não é da minha conta. het hoofd, jij luistert naar mij. Isso não é da minha conta. Você já ouviu Jesus vir até você e dizer: escute, eu sou o cabeça, é melhor você me ouvir? Is Jezus ooit naar jou toegekomen en zegt, luister goed, ik ben jouw hoofd? Não, não. O Senhor não fala com a gente assim. Como é que Jesus conquistou o teu coração? E nós somos a noiva de Cristo, né? Como a esposa é. Para nós somos para Cristo. É como Cristo, nosso marido. E eu sei como Jesus conquistou meu coração. Ele conquistou meu coração tão profundamente que eu faria qualquer coisa no mundo por ele. Não foi nunca vindo até mim dizendo: eu sou o cabeça, é melhor você me ouvir. Foi por me amar. Foi por me perdoar. Foi por me servir. Foi sofrendo comigo. Foi sendo paciente comigo. Foi ignorando as minhas falhas. E mesmo quando eu cometi tantas vezes, me perdoando. E tem uma música em inglês que diz: ó, Jesus olhou além dos meus defeitos e viu minha necessidade. Eu gosto disso. Ele olhou além dos meus defeitos e viu a minha necessidade. E muitas vezes, quando a esposa está de mau humor, sua esposa está num clima ruim, olhe além dos defeitos dela e veja a necessidade dela, assim como Jesus viu a sua. E é assim que o marido deve amar sua esposa, como Cristo amou a igreja. Zo moet de man zijn vrouw liefhebben zoals Christus de gemeente heeft liefgehad. It says here that the husband must care for his wife, verse 28, just like he cares for his own body. O marido deve cuidar da sua esposa, versículo 28, assim como cuida do seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa ama a si mesmo. Então, o que significa amar o meu próprio corpo? Você sabe, isso é o que a cabeça faz. Eu vou te dar um exemplo. Se um pequeno mosquito vier e pousar na minha mão, mesmo um mosquitinho pequeno, e ele só der ali uma picadinha, bem pequena. Então, ali, a minha cabeça já recebe um sinal imediato. Não leva 5 minutos para a cabeça perceber que tem um mosquito ali. É imediato. Instantâneo. E imediatamente a cabeça já manda um sinal para a mão e a mão tira o mosquito dali. Imediato. Se tem uma mão machucada, ou se tiver um inseto rastejando na sua mão, imediato que a cabeça sente, ele vai lá e resolve o problema. Isso é o que significa ser o cabeça da esposa. É ser sensível quando ela está machucada. É ser sensível aos seus sentimentos, dores e lutas. Você quer ser o chefe? O cabeça? Seja o tipo de cabeça que tem no seu próprio corpo. Seu cérebro se importa muito com o seu corpo. Quer dizer, é cuidar o tempo todo do corpo. E o corpo diz: eu estou com fome agora. O cérebro começa a agir e dizer: ei, onde é que tem comida agora? Ei, eu gostaria de uma xícara de café ou chá. E o cérebro diz: ei, vamos descobrir onde é que está. Onde é que está isso? O cérebro está o tempo todo ali trabalhando para ver como cuidar do corpo. Esse é o aspecto da liderança do marido que poucos maridos pensam, né?
Muitos maridos pensam que ser o cabeça é ser o rei aqui, o manda-chuva. I'll come to that in a minute. Eu já vou falar sobre isso. Não estou negligenciando isso, mas tem um equilíbrio entre essas duas coisas. A cabeça é sensível às necessidades da esposa, extremamente sensível, e aí ele pode ser o líder da esposa. Você sabe, são que nem como duas pernas nas quais a gente se apoia, né? É muito difícil ficar em pé por muito tempo numa perna só. Precisamos de duas pernas. E a razão pela qual tantos maridos são instáveis é porque eles ficam apoiados numa perna só. Isso significa que eu sou o rei da casa. E aí ele fica enfatizando isso e isso. Mas tem outra perna que Deus nos deu. É como a cabeça é sensível a todas as necessidades do corpo. Maybe when you perspire and you're Talvez quando você transpire, está sujo, a cabeça diz, ei, o corpo precisa de um banho. Cada necessidade do corpo. every need in the body. When the body is tired, Quando o corpo está cansado, the body needs to sleep now. e o corpo precisa dormir agora. I mean, this is how a husband must be. My wife, É assim que o marido deve ser. Minha esposa está cansada agora, ele precisa um pouco de descanso. and maybe she's E talvez ela esteja tão cansada que não deveria pressionar para fazer sexo comigo agora. Porque ela está cansada hoje. Então, já que ela está cansada hoje, veja, isso é ser sensível, gente. E eu digo, você vai ter um relacionamento maravilhoso se você construir sobre essa perna como marido. not only a one. E não apenas um relacionamento maravilhoso com a sua esposa, mas um relacionamento maravilhoso com Deus. We read in one E a gente vê ali em 1 Pedro, capítulo 3, que eu estou dizendo, é que está escrito nas Escrituras, what I'm telling you. que Pedro era um homem casado. See, Peter was a married man. Pedro era um homem casado, Paul, who wrote que it, escreveu Efésios, não era um homem casado. Peter, who writing, Pedro escreve para maridos, porque ele é um homem casado. so he's writing. Então ele está escrevendo de experiência própria. Paul, Paulo não estava escrevendo de experiência própria. now what is Peter? Agora, o que o Pedro pode dizer sobre um marido, como um marido experiente? I think Peter, Eu acredito que Pedro tinha cerca de 60 anos quando ele escreveu Pedro, né? we know he was a married. E sabemos que ele era um homem casado, mesmo quando Jesus estava ali. He was such a good married man. Era um homem tão bem casado que ele até permitiu que a sogra ficasse na sua casa. E poucos maridos permitiriam isso, né? Pedro era um homem bom. Deus escolhe as pessoas boas para serem seus apóstolos. Mas ele é um homem muito atencioso com a sua esposa. E talvez sua esposa fosse a única filha da mãe. Talvez o pai dela tivesse morrido. His wife was the only daughter of her mother. Misschien was zijn vrouw wel de enige dochter van haar Maybe moeder. her father had died. Em frente a muitas situações na Índia. There was nobody to care for the mother. Niemand kon voor haar moeder zorgen. We face many situations like that in India. Nós enfrentamos muitas situações assim na Índia. And so Peter said, yeah, sure, let your mom come and stay with us. Peter zei dat. Claro, deixa sua mãe vir chegar aqui e morar com a gente. Here in 1 Peter 3:7. E ele diz ali em 1 Pedro 3,7. Esse homem está falando da vida dele própria, né? Ei, maridos, vivam com as suas esposas de uma maneira compreensiva, como se vivessem com um vaso mais fraco. Veronderstel dat er in huis iets mis is. And your wife is very Eu suponho que aconteça algo na casa e a sua esposa está muito chateada. E você diz, ei, está se incomodando com essa coisinha? Não, não é porque você é mais espiritual que a sua esposa que você está pensando assim. it's because you're a man. É porque você é um homem e ela é mulher. And if you can E se você consegue levantar um saco de 50 quilos, e a sua esposa talvez só consiga levantar ali 20 quilos, what does it prove? o que isso prova? It proves you're a man and she's Prova que você é um homem e ela é uma mulher. Isso é tudo, isso é só isso. the same way if you can bear a greater Da mesma maneira, se você consegue carregar um fardo maior e ela não aguenta tanto, isso só prova que ela é mulher.
Mas às vezes a gente não pensa nisso. We expect Esperamos que as nossas esposas sejam tão fortes como nós. vrouwen even sterk zijn als wij zijn. they're not. Mas elas não são. They cry. Elas choram com mais facilidade. A few cents. Alguns centavos aqui perdidos e elas já se perturbam. Kwijtgeraakt zijn, dan zijn ze overgeraakt door het. Where men are Os homens não se incomodam muito. Mesmo que a gente perca alguns dólares, alguns reais. you love money less. E é por isso que você... Não é porque você ama menos o dinheiro que ela. Não, é porque a natureza da mulher é assim, que ela se torna sensível às pequenas coisas. É da natureza dela. Need that nature. E elas precisam dessa natureza porque foram criadas para serem mães. That's why when a small É por isso que quando você vê um bebê chorando, você como marido, não tem a menor ideia do que está acontecendo, mas a mãe sabe imediatamente. Maar de moeder weet het meteen. I know that. E eu sei disso em experiência própria, gente. Eu tive ali 4 bebês em casa e quando eles choravam eu não tinha a menor ideia do que fazer. But my wife Mas a minha esposa sabia. Eu não sabia. Então Deus fez a mulher de tal forma. Ela tem que ser sensível, tinha que ser sensível aos bebês. E isso, claramente, afeta toda a sua natureza. Ela é sensível a tudo. that's why they cry. É por isso que elas choram tão facilmente. That's why they're worried about small things. Elas se importam com coisas pequenas, que não incomodam a gente, homem. It's got nothing to Não tem nada a ver com espiritualidade. so Então, todas as ilusões que você teve de que você é mais espiritual que a sua esposa, Dus iedere illusie die jij hebt misschien, dat jij geest eu só quero I just want to punch perfurar aquele balão e trazê-lo à terra. die ballon wil ik doorprikken en jou terugbrengen met beide voeten op de aarde. it just because she's a woman. É somente porque ela é uma esposa. And if you're really spiritual, En als je echt, Então, se você é realmente espiritual, dan heb je daar begrip voor. if you don't understand, Als je dat niet begrijpt, you're not spiritual. dan ben je niet geestelijk. So it says tá entendendo? live with your wife in an understanding way. Dus dat geldt voor Viva com a sua esposa de uma maneira compreensiva. begrip voor haar. Understanding what? Entenda que ela é That she is a weaker vessel. um vaso mais fraco. Dat zij het zwakkere vat is. So a spiritual husband De geestelijke man, is one who recognizes. Então, o marido espiritual é aquele que reconhece que ela é um vaso mais fraco. vrouw, het zwakkere vat is. You know, just like you look at a little child, E assim que você olha para uma criança e diz, a criança é mais fraca do que eu. Kind, als je dat aanziet, zeg je, ja, dat kind is zwakker dan ik ben. and so you help that child. E é por isso que você ajuda aquela criança, né? En daar help je een kind mee als het iets probeert te doen dat het niet alleen kan. It's the same. Quando ela está tentando ali fazer alguma coisa, você ajuda. Understand. E é a mesma coisa com uma mulher. Seja compreensivo e atencioso. Se coloque no lugar da outra pessoa. Selfish person I was till I got married. Eu nunca tinha percebido como eu era egoísta até eu me casar. Zelfzuchtig persoon ik was. Quando eu era solteiro, When I was single, I thought I was eu achava que eu era espiritual. Zelf was, dacht ik dat ik heel geestelijk was. Then I got married. Aí eu me casei e descobri que eu não era tão espiritual assim. Dat ik helemaal niet zo geestelijk was. One of the blessings we get. Uma das bênçãos que recebemos ao casar é que descemos à terra. We krijgen als we trouwen, we worden met beide voeten op de aarde geplaatst. We float around in the heavens. Flutuamos nos céus quando somos solteiros. It's holy. We zweven als het ware naar de hemel als we ongetrouwd zijn. We zijn zo heilig. Then you get married. E aí nos casamos e ficamos espirituais e santos. Então você sabe, você desce à terra e percebe que não é tão espiritual. Foi o que eu descobri, foi muito bom para mim. É bom que a gente se humilhe e tenha uma avaliação sóbria de nós mesmos. Há uma enorme quantidade de egoísmo em todos nós. There is tremendous amount of selfishness in all of us. Er is zoveel zelfzucht. Tem muito egoísmo na gente. Selfishness in the women too. E é claro que tem egoísmo nas mulheres também, claro que existe, né? E como vamos nos livrar disso? Sendo um exemplo. Você sabe, Jesus falou sobre o pastor e o mercenário. And where does the shepherd go? E para onde vai o pastor? The shepherd always O pastor sempre vai na frente das ovelhas. De herder gaat altijd voor de schapen uit. Sabe, gente, eu moro aqui numa parte da cidade de Bangalore, na Índia, onde muitas vezes a gente vê ovelhas andando nas estradas e elas são direcionadas ali para serem abatidas num matadouro para fazer carne, né? E eu vejo às vezes um homem conduzindo ali 50, 60 ovelhas pela estrada até um matadouro. E ele está sempre atrás delas com um pedaço de pau.
aquele cajado ali. E aí eu já sei que esse cara não é um pastor. Esse cara não está conduzindo as ovelhas para os pastos verdejantes. Ele está empurrando as ovelhas para serem mortas. Então, sempre que eu vejo um marido atrás da esposa empurrando para um lado, empurrando para o outro, faz isso, faz aquilo, então eu já vejo que ele não é um pastor. Está pressionando para ser morto em algum lugar. Ele não está disposto a se sacrificar. O pastor vai na frente das ovelhas. Devemos amar nossas esposas como Cristo amou a igreja. Sou cristão já há 50 anos. E Jesus nunca veio atrás de mim, me empurrou e falou: ei, vamos lá. Não. Nem mesmo quando eu era preguiçoso, estava desviado. Sempre me liderou pelo exemplo. Sempre. Ele dizia assim, ó, siga-me. Ele nunca falou: ei, vamos lá. Quem fala assim são os sargentos militares. E Jesus não é um sargento militar. Não. Ele é um pastor. E eu digo, tem um monte de maridos que são mais sargentos militares do que pastores. Você acha que a sua esposa não é sincera? Seja um exemplo. Deixa ela te seguir. Seja um bom pastor. Ei, eu estou seguindo a Cristo, pode me seguir. E se demorar um pouquinho para ela seguir, seja paciente. Pense há quanto tempo Jesus esperou por você. Pensa em quão lento você tinha sido, para ser sincero. E é claro que você consegue ser paciente com ela. E se ela continuar cometendo erros, perdoe-a. O Cristo perdoou muito. E claro, uma outra maneira de viver de uma maneira compreensiva com a sua esposa está ali no versículo 7. Escrito por um homem casado que já tinha uma experiência ali de 30 anos na vida de casado. Primeiro de tudo, reconheça que ela é um vaso mais fraco. E em segundo lugar, honre ela como co-herdeira da graça da vida. Portanto, viver de uma maneira compreensiva com a minha esposa significa dar honra a ela, como uma rainha que se senta comigo, que sou o rei, no mesmo trono. Não, o que Pedro está dizendo não é que o marido seja um escravo da esposa. E é claro que tem maridos assim, e isso não é casamento cristão. Não, o marido deve ser o rei do lar. Mas ele deve tratar sua esposa como uma rainha, não como uma escrava. Então, não deixe a esposa mandar em você e governá-la. Mas trate-a como uma rainha. Esse é o significado desse versículo. Companheiros e herdeiros da graça da vida. Agora, se você não vai viver ali de uma maneira compreensiva com a sua esposa, a Bíblia diz que quando você ora, Deus não vai te ouvir. Diz ali no versículo 7, quando você tentar orar, as suas orações vão ficar bloqueadas. Será que é tão importante isso para Deus, a ponto dele nem ouvir a minha oração? Para Deus é tão importante que eu nem vou ouvir. Você vai ser um cristão inútil. Um cristão inútil se você não consegue chegar com as suas orações a Deus.
E eu acredito que é por isso que tem um monte de homem cristão casado que são inúteis na vida cristã. Não podemos viver se Deus não respondeu a nossa oração. Se você acha que você pode viver na terra com orações, sem orações respondidas, você deve estar maluco. Você sabe o que significa se a sua oração não está sendo ouvida por Deus? Significa que se você é como se no telefone de Deus você estivesse ligando ali para o telefone de Deus e ele não vai atender. A oração é isso, é como ligar para Deus, gente. Ei, Senhor, eu estou com um problema aqui. Tá buscando, tá chamando e você não está pegando a ligação. Não está atendendo. Ei, o Senhor não vai atender. Esse cara aí não vive numa maneira adequada com a esposa dele. Você sente que as suas orações não são atendidas por esse motivo? Muitos cristãos estão tão acostumados com o fato que as suas orações não são respondidas que eles já aceitaram isso como normal. Não é normal. É normal que as orações sejam respondidas. E eu não estou dizendo que Deus vai nos dar tudo. Às vezes a resposta de Deus é não. E eu sei, como pai, quando os meus filhos vêm ali falar comigo, eu respondo. Eu respondo. Eu posso dizer, às vezes, meu filho, não posso te dar isso, meu filho. Mas eu vou responder. Talvez eu responda sim, talvez não. Talvez eu aguarde um pouco. Mas... e se eu não tenho resposta? É como se meu filho me ligasse de longa distância e eu não atendesse. Por que eu não atenderia o telefone quando meu filho está me ligando? Gente, isso é uma coisa muito séria. Por que Deus não atende o telefone quando você telefona? Ei, Senhor, eu quero falar com você. Diz aqui que a linha telefônica está cortada. E por que está cortada? Porque você não está vivendo de uma maneira compreensiva com a sua esposa. Então você vê como isso é importante? Isso é um homem casado, isso aqui não é teoria não, gente. Esse é o Pedro, que já estava casado ali há 30 anos, está escrevendo essas coisas. Sem dúvida ele está escrevendo de experiência própria. Reconheça que a sua esposa é mais fraca. Não despreze ela. Seja um líder. Diga a ela, siga-me, mas não a pressione. Deixa ela ir no ritmo próprio dela. Sabe, a Bíblia diz às vezes que algo pode ser um pecado para você, mas não é pecado para outra pessoa. E muitas pessoas não entendem isso. A mesma coisa pode ser pecado para você, mas não é pecado para outra pessoa. Você sabia que a Bíblia diz isso? Deixa eu mostrar isso para vocês ali em Romanos 14. Esse é um dos maiores capítulos onde Deus fala maridos e esposas. E os maridos e esposas precisam reconhecer. Isso diz respeito a comer alimentos adequadamente. Ele está falando aqui de alimentos oferecidos a ídolos. Diz que quando a sua consciência te incomoda, que essa carne é oferecida aos ídolos, então você não deve comer. Mas a outro irmão, cuja consciência não incomoda, e ele diz assim, ele come e você não come. Ele diz assim, o que é um ídolo? Primeiro, toda a carne foi pendurada num templo, depois vendida no mercado. Então, se você tivesse com problema de ver comida oferecida ao ídolo, você ia ser vegetariano ali naquela cidade. Mas o outro cristão ia dizer, ei, o que é um ídolo? É um bloco de madeira. Alguém fez ali
esculpiu, não é nada. Não é um Deus. So what if they have E daí que penduraram a carne lá, diante de um bloco de madeira? Para mim, eu tenho um Deus, o Senhor Jesus Cristo. Eu vou comer. and it says one should E diz que um não deve julgar o outro. but it says here, Mas diz aqui no versículo 23, if you have se você tem uma dúvida no seu coração, quando estiver comendo a carne, então você não está comendo com fé. Eet je niet uit geloof. En dan is het zonde. E então você estiver comendo com a consciência pesada, aquilo é pecado. Bezwaard geweten, dan is het zonde. the other brother eats O outro irmão que come a mesma carne e não é pecado. Hetzelfde vlees en geen zonde. verse 22 last part, happy is Versículo 22, a última parte diz: Feliz é aquele que não se condena naquilo que aprova. Zalig is hij die zich geen verwijt maakt bij hetgeen hij goed acht. so here is the same thing being done by two brothers. Hetzelfde Então, gedaan door é a mesma coisa sendo feita por dois irmãos. Lord, and it's not a sin for him. Um irmão louva ao Senhor e isso não é pecado para ele. Outro irmão se sente desconfortável e aquilo é pecado para ele. Portanto, tudo que não vem da fé é pecado. So what I'm trying to say is, Então, o que eu estou tentando dizer, gente, é que tudo depende da quantidade de luz que a gente tem sobre o assunto. there are two types. Existem dois tipos de pecado em nossa vida. soorten zonde. One is Um é um pecado consciente unconscious. e outro é um pecado inconsciente. Unconscious sin is the O pecado inconsciente é a parte do pecado que não entendemos. Onbewuste zonde, dat is zonde waar we geen idee van hebben. Waar I may be doing something A gente pode estar fazendo uma coisa errada e não saber que está errado. but if you know it, Mas se você sabe que está errado e faz, isso é mais sério. you know, by deliberate Se eu deliberadamente bater o pé no meu irmão, isso é um pecado consciente. Mas se eu acidentalmente recusar e pisar no pé dele, step on his foot, he still feels the pain, but ele ainda sente a dor, mas não foi um pecado consciente. ongeluk op zijn tenen trap, dan is het stil pijnlijk, nog steeds pijnlijk voor mijn broeder, maar het is voor mij geen zonde. there is a difference. Então existe uma diferença aí. So where some area we have light, Em algumas áreas a gente tem luz, is conscious. e aí o que fazemos de errado é consciente. Over iets. En als we dan toch ongehoorzaam zijn, Agora, se uma outra pessoa Doesn't have light on. não tem luz sobre aquilo, não é pecado consciente. is het geen opzettelijke zonde, geen bewust. E Deus ignora isso. En God negeert dat. After the person Depois que a pessoa cresce um pouco, ela vai perceber que é pecado. Opgroeit en realiseert zich, now, how does this? Como é que isso ajuda a gente na vida de casado? op welke wijze helpt ons dit in ons There may be some things in the home Pode haver algumas coisas na casa que a gente não pode fazer porque perturba a nossa consciência. bezwaard bij het geweten. Mas talvez a nossa esposa ela não tenha essa luz. she feels it's perfectly all right. Ela sente que está perfeitamente certo, não tem nada de mais. Ela faz com a consciência tranquila. Então não é pecado para ela. Todos os maridos têm que reconhecer isso. That something Que algo que é pecado para você pode não ser pecado para ela. Tenha atenção aqui, gente. Então, não a julgue. that's what the Bible É isso que a Bíblia diz, não julgue. Veja, gente, na vida cristã, que é uma vida de crescimento, when we are born again, it's quando a gente nasce de novo, é como entrar no jardim de infância nessa escola. we should grow E a gente tem que crescer a cada ano. first grade Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, all the way to high school. até o ensino médio e ensino superior à faculdade. E a gente pode fazer um doutorado na vida cristã. Pós-doutorado. Supposing you have two children, Suponha que você tenha duas crianças. one is in the E um está no sexto ano e tem um que está no primeiro ano. obviously the first Obviamente, a pessoa que está no sexto ano sabe muitas coisas de matemática. E a pessoa no primeiro ano, ela não sabe todas essas coisas. Então, se a pessoa do sexto ano despreza a do primeiro ano, dizendo, você não sabe todas as coisas, quem é o idiota ali? fool there. Quem é? Quem é o tolo? Claro que é o cara mais velho. Ele é um tolo.
Ele está no sexto ano. É natural que ele saiba muito mais de alguém que está no primeiro ano. Veja, isso é que a gente tem que reconhecer nos relacionamentos entre marido e mulher. Talvez Deus tenha te dado mais luz em alguma área. E talvez ela ainda não tenha chegado no seu ano ali na escola, espiritualmente. Portanto, não espere que ela veja essas coisas tão claramente quanto você. Dê um tempo a ela. Daqui a 5 anos, ela também vai perceber quando ela chegar no sexto ano. E vai entender. Agora, se você esperar que ela esteja no mesmo nível que você vai ser um idiota. Gente, eu tenho quase 70 anos. E se eu esperar o meu filho de 30 ter a sabedoria que eu tenho, quem é que é o tolo aqui? Ele ou eu? Eu vou ser o tolo. Vocês entendem isso? As pessoas, não apenas nossas esposas, mas até mesmo outros crentes, eles estão em níveis diferentes na vida cristã. E se você entender isso, não vai julgar outras pessoas. Porque quando você vê alguém fazendo alguma coisa, eu não estou falando de pecados óbvios como assassinato, adultério, coisas que estão erradas. Eu estou falando de áreas onde nem todos temos o mesmo entendimento. E pode haver opiniões divergentes sobre como devemos fazer isso ou fazer aquilo. Talvez você planeje fazer um piquenique. E há opiniões diferentes, marido, mulher, sobre como a gente fazer essas coisas. Claro que isso não tem nada a ver com pecado. Tem a ver com a forma como uma pessoa foi criada na própria casa. Por exemplo, alguém cresceu ali num lar rico, onde tinha muita abundância, muito dinheiro para gastar. E talvez a sua esposa tenha sido criada num lar mais pobre. Tinha que ter muito cuidado com o dinheiro. E você pode pensar que você é mais generoso e que ela é mesquinha. Não, não, não. É apenas que ela foi criada num lar mais pobre e você foi criado num lar mais rico. Ou poderia ser o contrário. Talvez ela tenha sido criada num lar mais rico e você foi criado num lar mais pobre e tinha que ter tido muito cuidado com o dinheiro. E você pode pensar, ela é muito descuidada com o dinheiro. Não, ela ficou 20, 25 anos vivendo daquele jeito e você está tentando mudar ela num ano. Então veja, gente, como a gente pode ser tolo às vezes. Pode funcionar dos dois jeitos, né? Nos dois. Você pode ser a esposa ou o marido. E se a esposa não precisa reconhecer isso, claro que precisa. E você tem que ser o líder e mostrar o caminho. Então, se você quer que ela seja paciente, você precisa primeiro mostrar ser paciente com ela. E o corpo não controla a cabeça tem que controlar o corpo. A ovelha não vai na frente e mostra o caminho para o pastor. Gente, isso é o que significa ficar sensível às necessidades da esposa. E eu quero falar sobre outra base, que é outra perna, né? Que é a que controla o corpo. Veja, a mão não vai dizer à cabeça o que fazer. A cabeça diz à mão para fazer o que é melhor para o corpo. Portanto, o marido é como Cristo na igreja. Líder no lar. E Deus nos deu essa posição. Vamos abrir Gênesis capítulo 3. E você vê o começo do pecado no mundo. E como é que o fruto é proibido? Eu disse, com a esposa houve o diabo. Onde é que estava Adão e Eva? Um diabo tendo a conversa. Perdão, onde é que estava Adão quando o diabo e Eva estavam tendo essa conversa? Ele estava vagando em algum outro lugar no jardim?
Vocês já viram dessa maneira? Não. Where was Adam Eles- when Eve and the devil were having this conversation? Pensa sobre essa cena. Eva en de duivel met elkaar spraken. Was he wandering around somewhere else in the garden? Niet bij ergens. Provavelmente ele não estava. Não. Estavam ali juntos, andando de mãos dadas. Estavam felizes. They were. I can't imagine Adam wandering. Gente, eu não consigo imaginar Adão se afastando da esposa recém-casada. Voorstel dat Adam wegging van zijn vaste vriendin. Eles caminharam em relação à árvore do conhecimento. Naar de boom van de kennis. E Adão, que era o chefe, o cabeça da casa, Adam als hoofd van zijn gezin. Should have immediately ele deveria ter dito imediatamente: darling, Ei, querida, é melhor a gente não ir por ali, vamos por lá. Niet hier naartoe lopen. Laten we ergens anders heen gaan. that's the E foi ali que o fracasso começou. En daar was hij dan later. why did he Por que ele não foi e ficou na frente da árvore? he heard God Ele ouviu Deus dizer diretamente: não toque nisso. Gehoord, raak die boom niet aan. as far as we know it was E até onde a gente sabe, foi Deus que disse isso apenas a Adão. E Adão falou à esposa o que Deus disse. Adam had het aan zijn vrouw verteld. Você consegue ler isso lá em Gênesis 2,16? that God gave that Que Deus deu aquela ordem de não comer a árvore, the tree of knowledge to Adam before Eve was created. desde a árvore do conhecimento, né? So Adam heard it. Então Adão até ele ouviu e falou à esposa, né? Disse não comer da árvore. So when they E de repente eles começaram a vagar pelo jardim. Chegaram perto daquela árvore. E como cabeça, alguém que ouviu diretamente de Deus, ele deveria ter dito à esposa: Ei, Eva, a gente não devia estar aqui. Vamos sair daqui. let's get away from here. This is a thing God Isso é algo que Deus disse para a gente não comer. E se a gente ficar aqui, vamos ser tentados. Adão falhou. that's why sin. É por isso que o pecado veio. Sometimes a husband Às vezes o marido falha. E é por isso que a esposa peca. afterwards you can blame the wife like Claro que você pode culpar a esposa, depois que nem Adão fez. Ah, essa mulher pegou a fruta e me deu. and gave it. Mas But Adam should have said, Adão devia ter dito, né? Eu cometi um erro de não ter ficado na frente da árvore quando ela estava passando por ali em cima. Veja, a gente não vê a nossa culpa muito fácil, né? A gente vê a culpa que os outros cometem, as esposas cometem. Mas vá além da falha e enxergue. E pergunte: você cometeu alguma falha? Eu cometi alguma falha que levou ela a cometer aquele pecado? A Bíblia diz que cada homem examine a si mesmo. E você pode descobrir que por trás disso pode haver uma razão, né? Pela qual ela caiu. Um dia talvez sua esposa esteja desanimada e de repente ela fica chateada. É porque você é tão sombrio. É porque você está tão sombrio. Sim, é possível. É fácil encontrar falhas nos outros. Mas pode ser que nos dias anteriores você não estava tendo comunhão com ela. Bem, talvez você estivesse ali preocupado com o jornal, com a novela, com o computador, com o trabalho, com o jogo de futebol, enfim. E você não encorajou sua esposa, não animou sua esposa como deveria. E você não vê isso como uma culpa? Você deixar de animá-la todo dia, você não ter feito isso? Talvez um dia ela esteja mal-humorada ou brava. E você não vai atrás disso. Ei, eu devia ter encorajado ela nos últimos dias. like Adam never Como se Adão nunca percebeu a sua culpa por ter saído daquela árvore. that tree. Zoals Adam niet zijn eigen fout E diz, It says in Genesis ele devia ter percebido isso naquela árvore. E diz lá em Gênesis 3, versículo 6, na última parte, seu marido estava com ela, bem ao lado dela. he was standing right next, Estava lá, so close. tão perto. Now picture this in your mind. Agora imagine isso na sua mente. Adão e Eva vão até a árvore. First mistake, Adam doesn't say let's move on. E Adão não diz, ei, vamos seguir em frente. Now you see the second mistake. Vamos ficar aqui não. Aí você vê um segundo erro. Tem uma serpente na árvore. Ah, o diabo é esperto. Ele sabe que se falar com Adão não vai ter sucesso. Então, deixa eu falar com o vaso mais fraco. Eu vou ali na esposa. E aí o diabo vai em Eva. Mas Adão tinha que estar alerta. Ei, isso aí é perigoso. Somebody's telling my wife Alguém está dizendo à minha esposa para comer essa árvore. he should have grabbed
Ele deveria ter agarrado a esposa e falado, ei, vamos embora. Mas ele não fez isso. Ele não assumiu o seu lugar como esposo, como cabeça da casa. Essa é a segunda etapa. Você tem que governar e dizer, vou afastá-la do pecado. Não apenas empurrar ela e dizer a ela o que fazer. Ele só assiste aquilo acontecer, a conversa acontecer. O diabo está dizendo isso, a minha esposa está dizendo aquilo. Então o diabo está dizendo isso, aí minha esposa está dizendo aquilo, aí. Será que ele é um homem ou uma mulher? Ele se comportou que nem uma mulher ali. Permitiu que Eva assumisse a liderança da casa. E a decisão mais importante, qualquer ser humano já tomou na história da humanidade para afastar toda a raça de Deus. Em toda a raça humana. Ele permitiu que toda a raça humana se afastasse de Deus. E foi a falha da Eva comer o fruto? Sim, claro que foi. Mas a culpa foi de Adão, de não ter impedido, ele sendo cabeça. Então, ela dá para ele e como um idiota ele também come. E muitas vezes eu me perguntei, Adão comeu aquela fruta? Eu creio que esse é o motivo. Se eu recusar, minha esposa vai ficar chateada. E aí, para manter a paz no lar, eu vou fazer o que a esposa diz. Será que você já tomou uma decisão assim? Para manter a paz no lar? Deixa eu fazer o que a minha esposa diz. Mesmo que não seja algo espiritual. Então você não é um líder. E Deus não é a sua cabeça. Sua esposa virou a cabeça. Muitas vezes uma esposa pode dizer algo para você que não é espiritual. E você não precisa segui-la. Jesus disse, se você ama sua esposa mais do que a ele, você não está apto para ser discípulo. Não, a gente tem que amar Jesus mais do que a gente ama a nossa própria esposa. Eu quero dizer, ei, eu não concordo com isso. Então vamos pegar aqui um caso mais prático, gente. Suponha que a sua esposa esteja muito chateada com uma outra pessoa ali na igreja. E em casa, vocês estão sozinhos, indo para a cama, e ela continua falando algo ruim sobre alguém na igreja. Ah, aquela mulher é assim, assada, e faz isso, e faz aquilo. O que você deve fazer como homem? Será que você deve dizer para ela se calar? Não, eu não aconselharia isso. Sabe o que eu aconselho às pessoas? Pensa que a sua esposa está vomitando. E é melhor ela vomitar no seu colo do que vomitar no colo de outra pessoa, do vizinho. Você me diga, se a sua esposa está visitando no colo do vizinho, será que não é melhor vomitar no seu colo do que no do vizinho ou da vizinha? Claro que vomitar não é uma coisa boa. Mas suponha que a sua esposa esteja chateada e está vomitando. Então eu vou dizer, ok, vomita aqui no meu colo, que aí depois eu posso me limpar, eu posso levantar e me lavar. Então, veja, gente, porque as mulheres às vezes estão sob pressão. E elas querem se expressar, porque são um vaso mais fraco. Deixa ela dizer tudo para mim. Como o velho ditado. Entra para um ouvido e sai para o outro. Eu não guardo nada. Eu não quero ouvir todo esse lixo. Eu vou manter o meu coração limpo. Então eu deixo entrar e sair, um ouvido sai para o outro. E ela está feliz de ter vomitado. E eu estou feliz de que eu me lavei. Então, estamos os dois felizes e os dois podem dormir em paz.
Mas se eu disser para ela para ficar quieta, Zelf komt dit. em primeiro lugar, vamos ter atenção, né? Go and vomit in some sister. É claro que ela vai vomitar no colo de uma outra esposa, numa outra mulher, amiga, colega. Cause more problems. E isso vai causar mais problemas. Então seja um cabeça sábio. Don't live by Não viva só de regra. Ame a sua esposa. Reconheça que ela é um recipiente mais fraco. don't let Mas não deixe que ela descaminhe a casa. don't let her lead your children astray. Não deixe ela desencaminhar os teus filhos. Desviar os teus filhos. Então, isso é muito, muito importante. Aqui está uma outra falha de Adão. That after he has sinned, Depois que ele pecou, it says God came into the garden. Deus entrou no jardim. Now God E agora Deus sabia muito bem que Eva tinha comido aquele fruto. Natuurlijk is van Eva die vrucht genomen had. why does he Então por que ele vai a Adão primeiro? he should go to Eve first? Ele não devia ir para Eva primeiro? Adam ate second. Adão comeu depois. But he goes to Adam. Mas ele vai a Adão. Por quê? Porque Adão é o cabeça da casa. Did your wife do something wrong? Ei, sua esposa fez algo errado? God come to you. Deus vai chegar em você. Did you take your place as the head of the home? Será que você vai assumir como chefe da casa That's what it says. He came to the o man seu lugar? and said, where are you? Verse 9. É isso que ele diz aqui. Diz aqui em versículo 9, Gênesis 3. Gênesis 3, 9. Adão, onde você estava? See this Veja, outra falha de Adão é que ele não está disposto a admitir a sua própria culpa. Eu quero perguntar a vocês, irmãos. Vocês estão dispostos a admitir as suas próprias falhas como maridos? A gente pode ser rápido em culpar nossas esposas, mas que tal admitir a sua própria culpa? okay, your wife did something wrong. Ok, a sua esposa comeu daquela árvore. What about your fault that you didn't take her away from that tree? E a tua falha? Não ter conversado, separado a conversa de serpente. What about your fault that you didn't stop that? Você não parou a conversa, cara. Ei. Ah, a gente esquece tudo isso, né? E a gente foca ali no que a esposa fez de errado. E o que é pior que isso? Ele diz a Deus: ei, não se esqueça que você que me deu essa esposa. Give me a wife like that, what can I do? Você me deu uma esposa dessa, o que eu posso fazer? Not only complaining about Não apenas ele reclama da esposa, mas reclama de Deus. have you ever said, Lord, why Será que você já disse isso, Senhor, porque você me deu uma esposa assim? Adão foi o primeiro a dizer isso, em vez de assumir a culpa sozinho. In plaats dat hij de schuld op zich nam, E aí aprendemos o fracasso. is daar degelijk de fout. now see a difference Então veja, gente, uma outra diferença aqui, um outro exemplo. in the book of Job. No livro de Jó, ele também tinha uma esposa. And she also tried to lead him. E ela também tentou desviar ele. She suggested to Ela sugeriu in Job chapter a Jó, capítulo 2, quando ele perdeu os filhos, perdeu as propriedades, lost all his property quando ele perdeu todos os seus negócios, perdeu a saúde, Hij was zijn gezondheid kwijt. a esposa está cansada de Deus. Zijn vrouw had het wel gehad met God. and says in E diz no capítulo 2, 9, última parte, Aan het einde. curse amaldiçoa Deus e morre. Vervloek God en sterf. that means Isso Vervloek God, significa amaldiçoar a Deus e cometer suicídio. wife telling her husband to commit suicide. Imagina uma esposa dizer ao marido para cometer suicídio. There's no other meaning. Não tem outro significado para esse versículo. How can a man choose to Como é que um homem pode escolher morrer? commit suicide? Ele pode escolher cometer suicídio. But does he listen to her? Mas será que ele ouve ela? He doesn't for the sake of peace. Ele não faz isso por uma questão de paz, manter a paz. God is sovereign. He can give me Não, não, não. Ele diz não, Deus é soberano, ele pode dar coisas boas, ele pode dar coisas ruins, e eu aceito. Não é de admirar que Deus pudesse apontar Jó como um homem piedoso, het is geen wonder dat God Job aanwijst als de meest rechtvaardige. um homem de Deus. E eu acredito que ao final do livro, mesmo que não esteja escrito ali, eu acho que a esposa de Jó mudou também, olhando, vendo o exemplo dele.
Diz ali que ela se tornou mãe de 10 filhos. Dat zij opnieuw moeder werd van 10 kinderen. E eu tenho certeza saw how God blessed como ela viu Deus abençoar o marido dela. Zegende. It's a wonderful thing when you E é uma coisa maravilhosa quando você consegue ser um marido assim. Um líder Een leider keeps the head que mantenha a chefia da casa, a cabeça da casa. that this is the way our home is going to be. A gente tem que determinar que o caminho que a nossa casa vai seguir. I want to say one more E eu quero dizer uma coisa a mais sobre ser líder e criar filhos. leiderschap en het opvoeden van kinderen. in Ephesians 6 and Em Efésios 6, 4, Vers 4. it doesn't say that the parents must bring up their não diz que os pais devem criar os filhos. Daar staat niet dat de ouders hun kinderen moeten opvoeden, maar de vaders moeten dat doen. Ele diz que os pais, o pai, né? E não as mães, not mothers. devem criar os seus filhos na disciplina. Disciplina vem do pai. Bring up your children this Pais, criem seus filhos na instrução do Senhor, na disciplina. Vaders, voed hen op in de tucht, in de terechtwijzing. Gente, Efésios 6,4. Veja, isso não é um erro. En dat is onze fout. It's always in Colossians. E normalmente é culpa nossa. É o mesmo ali em Colossenses, quando a gente vê também uma exortação aos pais. É a responsabilidade dos pais criar os filhos no temor de Deus. Verantwoordelijkheid Do pai. om hun kinderen op te voeden. If the father fails, Se o pai falhar, Nalatig is, then the mother has to do. a mãe vai ter que fazer o trabalho. You know, it's like a father. Sabe, é que nem um pai que pode ir trabalhar e vai ganhar dinheiro para casa, mas aí se ele fica doente e paralítico, então não tem jeito. A mulher tem que ir trabalhar e ganhar dinheiro. als de vader ziek is of verwant is, dan moet de vrouw wel gaan werken. Mas esse não é o primeiro plano de Deus. Então, da mesma forma aqui, o pai precisa criar uma disciplina. Verantwoordelijkheid heeft om de kinderen op te voeden in de terechtwijzing van de Heer. E é assim. Instruct them, Je moet ze instructie geven discipline. en je moet ze disciplineren. All our children need Todas as nossas crianças Alle onze kinderen precisam de instrução e disciplina. instructie nodig, discipline, training. how we discipline our children is up to each. E como é que a gente pode disciplinar a nossa... Is voor iedere vader verschillend. Ultimate goal is that they will become godly children who follow Jesus. Maar uiteindelijk het doel is dat het godvruchtige kinderen Como é que é? Jezus volgen. So I don't say that everybody should follow my example of discipline. You do it in your way, but the ultimate goal was to be that they should be godly. Então, o último objetivo, o objetivo final, é que eles sejam tementes a Deus. And it's the Godvrezende kinderen. father's responsibility to pray. É a responsabilidade dos pais orarem pelos filhos. Het is de verantwoordelijkheid van de vader om te bidden, dat alle kinderen godvruchtig zullen zijn. You must not allow Você não deve permitir Je moet niet toestaan que os seus filhos dat kinderen achterblijven in het land Egypte. fiquem no Egito. O faraó disse a Moisés. Farao zei tegen Mozes, hier gaan jullie maar, laat die kinderen hier. why did he say that? E por que ele falou isso? Ele queria matar todas as crianças. Moisés disse: nada, vamos tirar todas as crianças do Egito. A gente vai tirar até o gado do Egito. Você tem esse mesmo fardo de querer tirar todos os filhos da mão do diabo? Al je kinderen uit de hand van de duivel zult gaan. Mesmo que um dos seus filhos não seja convertido? Een van je kinderen zich niet bekeerd heeft, Apegue-se a Deus em oração. dan moet je God vasthouden in gebed. I mean, many Eu conhecia muitos pais cujos filhos não são convertidos. Veel ouders die kinderen niet bekeerd zijn. it's no use telling them you E não adianta dizer a eles que você cometeu muitos erros no passado. Zeg, je hebt fouten gemaakt. that only makes them weak. Isso só faz eles chorarem e se condenarem ainda mais. Nog meer gaan I say Então, o que eu estou te dizendo? Quando seu filho ou filha tem 18, 19 e não está te ouvindo, daughter is 18, 19 years old, they're not listening to you. Oké, de zoon, dochter is 18, 19. eu posso fazer uma promessa. Sua esposa Ze willen God niet volgen. se ajoelhe todos os dias diante de Deus e orem por aquela criança. Belofte geven. If you and your wife Senhor, se você kneel down every day before God, Se você orar pela sua filha com a tua esposa todo dia, de joelhos, bring that child back into your kingdom. é uma promessa que Deus vai trazer aquela criança de volta para o reino de Deus. Fast and pray Se você jejuar e orar, and take it before God every day. essa criança, Hiermee voor God. I've said to parents, I can give you a written promise that that child will. eu já disse, eu posso dizer e dar uma garantia que dessa criança volta ao reino de Deus.
Mas se você for preguiçoso, casual e deixar a criança se perder, você pode ser a causa disso. A gente tem em torno de 100 crianças aqui na igreja em Bangalore. E eu não sou o pai delas. Eu sou o pai espiritual. Então, claramente, eu tenho uma responsabilidade. E eu digo aos pais: ei, a gente tem que fazer o nosso objetivo, que nenhuma dessas crianças se perca. Nenhuma delas caia na mão do diabo. Veja, gente, devia ter umas 400, 500 mil crianças no Egito, pelas quais Moisés tinha um fardo ali, tinha um peso no coração. E ele não permitiu que nenhuma delas se fosse perdida no Egito. Por que eu não posso ter um fardo por 80, 100 crianças aqui na nossa igreja? Então, se você é um presbítero na sua igreja, você deve ter um peso ali por todas as crianças na sua igreja. Se você não é um ancião aqui da igreja, então talvez você não tenha. Mas se você for um ancião, você deve ter esse peso. Não apenas que cada um seja salvo, mas que eles se tornem discípulos de Jesus. E que se tornem umas testemunhas na sua geração. Mas isso só vai acontecer através da oração. Quando eu olho a forma como eu vivia, eu fiz as coisas como meu pai. Eu cometi tantos erros, gente. E às vezes eu disciplinei meus filhos com raiva. E é claro que eu me arrependi. E eu costumava chorar diante de Deus e dizia: Senhor, eu me sinto muito ter ficado com raiva ali, eu não deveria ter ficado com raiva. E às vezes eu os punia quando eles não mereciam punição. Às vezes eu punia com muita força por algo muito pouco, que era um pequeno erro. E eu cometi muitos erros. Então é claro que eu cometi esses erros, né? Mas eu vou dizer uma coisa. Eu e minha esposa, a gente orava pelos nossos filhos. E foi a misericórdia de Deus que os trouxe a Cristo. Eu estou longe de ser um pai perfeito. Eu não acho que tem um pai perfeito no mundo. Eu nunca quis que meus filhos pensassem que tinham um pai perfeito. Eu queria que eles soubessem que tinha um pai honesto. Isso significa... Ei, eu falei a vocês, eu já disse. E eu vou dizer, meu pai... As minhas crianças me respeitaram. Não porque eu era um pai perfeito, mas porque eu era um pai honesto. Eu dizia: ei, me perdoem. Então eles cresceram, né? Sabendo que o pai não era perfeito, mas era honesto. Nenhum de nós é perfeito, irmão. Mas não é tão difícil assim ser honesto. Não tente apresentar aos seus filhos uma imagem de um homem perfeito. Você sabe que isso é uma mentira. E nós não somos assim. Não somos perfeitos. Então deixa o pai ser honesto e humilde. E reconheça o seu erro ali prontamente. Isso vai tocar mais nele do que todas as tuas regras. Toda a disciplina. Seja misericordioso um com os outros. Vamos julgar não uns aos outros. Seus filhos estão seguindo o Senhor? Por favor, não julgue outra pessoa que os filhos não estão seguindo o Senhor. Simplesmente cai ali de rosto no chão e clama: Senhor, muito obrigado pela tua misericórdia. E diga: Senhor, por favor, tenha misericórdia daquele irmão também. Que ele já deve estar chorando muito, que os filhos se perderam. Não faça com que ele sinta ainda pior, né? Se você vê os filhos de uma outra pessoa fazendo algo errado e poder ajudá-los, ajude. Mas se você não puder ajudá-los, não critique. Né? Pelo menos isso.
a filha de alguém que não está se vestindo de repente modestamente, você puder ajudar ela a ter uma vida assim mais piedosa, faça. Mas pelo menos não critique. E eu decidi isso há muito tempo atrás. Eu não estou aqui para criticar o filho dos outros. Isso não é minha vocação na vida. Minha vocação é ser ajudante das outras pessoas, servir as outras pessoas. E se eu não puder ajudar, eu vou orar. E eu oro pelos pais. Mas nunca critique e julgue. Deus é o único juiz. Eu não quero sentar no trono dele. E às vezes a gente faz isso. E quando a gente faz isso, a gente sofre as consequências. E no último versículo, Tiago, capítulo 2. Tiago 2:13. O julgamento vai ser impiedoso para aquele que não demonstrou misericórdia. Mas a misericórdia deve triunfar sobre o julgamento. Eu quero ler esse versículo em relação a pais e filhos. Eu quero que Deus seja muito misericordioso comigo e com meus filhos. Muito misericordioso comigo e com meus filhos. Não julgue as outras pessoas. Porque se você julga outras pessoas e a maneira como elas educam seus filhos, Deus vai ser impiedoso com você e com teus filhos. Porque se você julga, preste atenção, se você julga, você vai ser julgado. Já que você não está mostrando misericórdia para outra pessoa. E eu digo, Senhor, por favor, tenha misericórdia de mim. Por favor, tenha misericórdia dos meus filhos. Eu quero ser misericordioso com todo mundo. E quando você está ali julgando, diz ali no versículo anterior, que o último versículo, que a misericórdia deve triunfar sobre o julgamento. Muitas vezes, misericórdia e julgamento lutam no nosso coração. Eles brigam entre si. Quem vai ganhar? Será que eu julgo aquela pessoa ou tenho misericórdia dela? E o Espírito Santo diz, deixa a misericórdia vencer sempre. E você vai descobrir que ao fazer isso, Deus vai ter uma misericórdia tremenda sobre você, sobre teus filhos. Mas se você tem o hábito de ficar ali sentado no jantar, criticando, e eu já vi alguns crentes assim, eles se sentam ali na mesa de jantar e ficam criticando o pregador, ou eles ficam criticando as pessoas mais velhas, ficam criticando o cristão de outro grupo. Enfim, eles estão errados. Lá estão errados, olha só. E aí essas crianças crescem, cara, 5, 6, 10 anos, ouvindo essas críticas ali, no jantar, na mesa de jantar. Pais sem piedade, sem misericórdia, criticando todo mundo, julgando todo mundo. E aí os filhos se perdem. A gente precisa se arrepender dessa atitude, sem piedade, sem misericórdia. Você está se tornando um crítico assim? Eu vejo coisas tão erradas em outras igrejas e eu quero defender a verdade. Eu quero alertar meus filhos sobre os caminhos errados, sim. Mas não quero me sentar na mesa de jantar e criticar outros crentes. Eu simplesmente não quero fazer isso, porque se eu fizer isso, eu vou destruir meus filhos. Portanto, a minha palavra final para vocês é essa, gente. Especialmente para vocês, maridos. Não julgue a sua esposa. Não julgue outras pessoas. Seja misericordioso. E Deus que é misericordioso com as nossas famílias, a gente quer esse Deus. Vamos orar. A gente quer isso, então vamos orar.
Então Deus falou com você? Se Deus falou com você, lembre-se dessa grande esperança, aqueles que não são honestos sobre o seu próprio fracasso. Não somos perfeitos, Dat is niet volmaakt, maar we kunnen wel eerlijk zijn. We can say, mas a gente pode ser honesto. Zeggen, Heer, Lord, I've really got a light on myself. Portanto, Senhor, eu realmente tenho uma luz sobre mim hoje. I can't do anything about the past, Eu não posso fazer nada sobre o passado, mas eu posso fazer algo sobre o meu futuro. Eu posso passar a ser misericordioso com as pessoas a partir de hoje. Heer, ik wil barmhartig zijn jegens anderen van nu af aan. I can ask forgiveness. Eu posso pedir perdão aos meus filhos pela maneira como eu os prejudiquei muitas vezes. I can ask forgiveness. Eu posso pedir perdão à minha esposa por ter sido duro e sem misericórdia com ela. Als ik hard ben geweest en genadeloos jegens haar, Do it. Então faça isso. Do it tonight. Faça isso à noite. And you'll find E você vai descobrir en je zult zien dat God van Deus. dat moment af barmhartig is over Heavenly de zin. Father, help us. Senhor, Hemelse Vader, help ons. tenha misericórdia de nós. We zijn behoeftige mensen. I am a needy person. Ik ben Eu sou uma pessoa muito necessitada, Pai. Lord, have mercy on us. Heer, wees Senhor, tenha misericórdia de mim. Honor you in our lives, Eu quero te honrar na minha vida. in our homes. A gente quer te honrar na nossa casa. u alleen kunt ons helpen. We E know sabemos que você vai nos ajudar, Pai. Dat u ons lief hebt. you long for godly Eu sei que você anseia por casas piedosas. De gezinnen in ieder land kennen. and therefore we know you will help us. Então a gente sabe que você vai nos ajudar. Zeker dat u ons wilt You'll helpen. help all of our children. Você vai ajudar todos os nossos filhos a se converterem e entrarem no reino de Deus. Not one of them should be lost. Nenhum deles vai ser perdido. Thank you, Father. You help. Obrigado, Senhor. Nos ajude. Todos aqui em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém.